Olá, pessoal, boa noite. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a relação da psiquiatria com a cardiologia e o nosso que está quase entrando. Olá! Oi, boa noite. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, amor? A pergunta que todo mundo faz, né? Quando a gente faz live, onde um tá e o outro tá. Hoje eu tô no consultório ainda e É, ele tá em casa. Então não estamos lado a lado, né? verdade. Ai, Gostaria de Jesus. se apresentar, amor? Bom, meu nome é Adegil, né? Sou médico cardiologista. Minha formação foi o UNB e o Unicamp. Fiz subespecialização em insuficiência cardíaca e transplante cardíaco. Título de intensivista. Atualmente trabalho como coordenador do pronto-socorro da ESTAR, coordenador adjunto da unidade de dor torácica, consultório próprio e médico de transplante em insuficiência cardíaca. E realmente, assim, esse assunto que a Mônica propôs é bem recorrente, né? Não é incomum eu ligar para ela pedindo ajuda para discutir casos, porque realmente as nossas áreas se tocam em diversos pontos, né? Mas deixar você conduzir as damas. Não, pode conduzir aí. Falo que quando a gente se conheceu, eu brinquei com ele falando que a maioria dos pacientes dele seriam meus, e ele duvidou. E agora ele viu que realmente as nossas áreas estão lado a lado, né? É, e assim, tanto no pronto-socorro quanto no consultório, acaba que os sintomas que permeiam os quadros ansiosos, quadros depressivos, eles se manifestam muito na parte cardiovascular, né? Então, Uhum. acaba que chega muito na nossa mão esses pacientes, né? Até para o diagnóstico. Então, até eu estava lendo um estudo que na maioria das vezes não é o psiquiatra ou o psicólogo que faz o diagnóstico de transtorno de pânico, né? São outros Uhum. clínicos, são os cardiologistas, são os neurologistas, porque a manifestação ela se dá no campo dos sintomas, né? Hum, bom, Eu não sei falo que se. nós somos os psiquiatras são os últimos médicos dos quais o paciente psiquiátrico ele chega. Primeiro eles vão em todos os outros clínicos, né? Porque eu falo que os sintomas deles realmente são reais, né? Essa coisa de dor no peito, falta de ar, né? Muitas vezes a sensação iminente de morte, né? É um sintoma importante e é um sintoma real. Só não é no órgão-alvo, né? Normalmente é no maestro de tudo, que é o nosso cérebro. Mas até chegar nesse diagnóstico, precisa fazer uma série de avaliações clínicas, né? Antes de fechar esse diagnóstico que é da psiquiatria, porque infelizmente pode se confundir, né? Até consultório agora, bom, segunda-feira, né, o dia que eu faço consultório, eu tive dois casos, né? E é bem Hum, curioso, porque quando, assim, via de regra, a gente consegue reconhecer bem rápido, né? E até assim, até pela convivência com você, primeiro que eu tenho cuidado para estabelecer esse diagnóstico de, esse é um paciente que está só com transtorno ansioso, esse é um paciente com crise de pânico, e eu tenho que ter mais cuidado ainda para conduzir a investigação e comunicar o diagnóstico de forma que o paciente se sinta acolhido, se sinta investigado, não se sinta só, não, não é nada, né? uhum, O que os pacientes chegam muito é que o médico diz que não é nada, né? Porque não é nada orgânico, mas o paciente está sentindo aquilo. Inclusive, o que ele sente tem repercussão no sistema cardiovascular mesmo, né? Com uhum. sinais.
O transtorno de estresse, o transtorno de pânico, de ansiedade, ele causa uma repercussão orgânica no sentido que tem uma liberação maciça de hormônios do estresse, né? Tem liberação de adrenalina, de epinefrina, de norepinefrina, e isso causa realmente palpitação, isso causa aquela elevação pressórica. Então, de fato, assim, o próprio estresse, a própria ansiedade desencadeia essas reações orgânicas, né? Essa paciente que eu atendi agora segunda-feira, a principal queixa dela era palpitação. Assim, o curioso é que, especialmente quando a gente tem taquiarritmias, é aquele ciclo, né? Porque o que que acontece? O paciente, ele pode ter maior propensão a taquiarritmias, mas a partir do momento que ele sente a taquiarritmia, a resposta dele a essa sensação se desencadeia uma reação de estresse, de ansiedade, você libera uma série de hormônios, né? Hormônios do estresse que aumentam a chance dele ter mais arritmia. Então é um ciclo. Quando o cara sente a palpitação, a forma que ele reage a essa sensação pode causar a perpetuação do estímulo, porque quando você sente, libera uma série de hormônios, você tem mais tendência a ter arritmias. Até quando a gente está tratando normalmente essa sensação de palpitação, a gente fala muito dos estímulos, né? Dos estímulos do estresse. Que aumenta quando a pessoa dorme mal, quando a pessoa está muito estressada, quando a pessoa usa muito estimulante. Então, mas nesse caso, realmente, até uma coisa que eu aprendi muito com você, né? Como que a gente aborda o paciente nessa revelação que eu não tenho nada orgânico, né? Uhum. Bom, se Que eu tô acaba levando a sendo. conversa... Não, tá Ah, interessante, sim. Que realmente eu noto uma certa dificuldade de vocês, clínicos, né, de uma forma geral, de fazer esse encaminhamento, né, de parecer que está sendo rude com o paciente, ou de estar, de certa forma, desmerecendo a queixa dele, né, ou desvalidando o sentimento ou a sensação que ele está tendo, né? Então, muitas vezes, eu noto essa dificuldade de encaminhar para a psiquiatria com medo de magoar o paciente, né? uhum, exatamente. Até uma coisa bem curiosa é que, assim, dependendo de como você aborda, e eu tenho tido essa experiência mais recentemente, até desses dois pacientes, assim, eles ficaram até aliviados. Assim, não é incomum o paciente ficar meio, como é que esse médico está dizendo que eu não tenho nada? Eu estou sentindo, né? Eu estou sentindo dor no peito, eu estou sentindo falta de ar, eu estou sentindo que eu vou morrer, eu estou sentindo que meu coração vai parar de funcionar. E aí, assim, o jeito que você aborda, o jeito que você conversa, o jeito que você é, valida as queixas dele, realmente faz o paciente até se sentir acolhido e abrir coisas para você, né? Mas o problema é que isso demanda tempo, né? Isso demanda energia. A gente não pode simplesmente chegar e falar não é nada, né? Até esse do consultório, a partir do momento que eu falei, olha, eu gosto muito de usar um exemplo, eu uso muito em consultório a questão do ar-condicionado, né? Que a Hum. partir, o que que acontece? Quando você foca muito naquela região, você começa a notar estímulos que você nem estava notando. Eu gosto muito de conversar no consultório. Olha, você até esse momento você nem estava notando o ar-condicionado funcionando. Mas agora que eu te chamei a atenção para o ar-condicionado, você está ouvindo ele e você vai continuar ouvindo ele. Funciona meio que assim com o corpo, né? A partir do momento que o paciente começa a focar a atenção ali eu estou tendo uma pontada, eu estou tendo uma dor no peito, e ele começa a sentir e focar ali naquela região, ele não só passa a perceber todos os estímulos que ele está tendo ali, que a gente tem normalmente e ignora, como ele está amplificando, né, aquele sintoma. Acho que teve uma pergunta aí, mas... Não, não é uma pergunta, não. É o Felipe, ele é, validando o que a gente colocou, né? Que de fato
Muitas vezes é difícil encaminhar os pacientes para a psiquiatria, até porque muita gente tem aquele pensamento estigmatizado de psiquiatria para louco, né? Aí ele Uhum. complementa sendo que, na verdade, louco é aquele que não se preocupa em cuidar de si, da sua mente para estar bem, né? E definitivamente, o tratamento foi-se o tempo, né, que a psiquiatria era vista como uma medicina de louco, né? Cada vez mais, e por isso essa minha iniciativa de chamar vocês de outras áreas da medicina para pontuar o quanto a psiquiatria está muito mais presente nas outras áreas da medicina do que a gente imagina, né? É, aquilo que você falou mais no início, que a grande maioria dos casos de transtornos de pânico, cerca de 60% dos transtornos de pânico, eles são diagnosticados inicialmente por um cardiologista, né? Então, hoje, os outros clínicos, eles precisam ter uma noção, mais ou menos, de alguns transtornos da psiquiatria, até para saber conduzir e como conduzir, né, esse paciente se de fato o problema não é no órgão-alvo, né, e sim um problema psiquiátrico, né, que não é como louco, né? A psiquiatria ela é muito mais que isso, é a ansiedade, a depressão, a insônia, né? É o transtorno de pânico, né? Então a gente trata várias outras, vários outros transtornos, assim como a cardiologia, não trata só quem está infartando, né? Ela também Uhum. trata pessoas que estão com pressão alta, né? Até agora eu vou perguntar para você assim, Hum. dos pacientes que você diagnostica com transtorno de pânico, normalmente qual que é o sintoma mais comum? Assim, eles vêm é sempre orgânico, né? Sim. Eles normalmente se percebem já com esse diagnóstico inicial ou sempre percorre esse caminho da queixa clínica, da investigação clínica, de achar que tem alguma coisa orgânica? Como é que A é? grande maioria pensa que a grande maioria como não tem tanto, agora está melhorando um pouquinho sobre o que é a psiquiatria para a população em geral, mas até então a grande maioria sente, né? Já se percebia ansioso e muitas vezes segura as pontas, achando que é só um momento, que vai passar, né? E aí vai deixando, falo que o copo encher de água, né? E aí, quando vem um sintoma forte, que a pessoa realmente tem a sensação de que vai morrer, né? De que está infartando, é que ela se atenta de que às vezes está tentando segurar as pontas por tempo demais, né? Então, a grande maioria dos meus pacientes, eles chegam depois de ter passado por vários clínicos, né? A cardiologia, às vezes um pneumologista, né? Pela sensação de falta de ar, às vezes um otorrino, né? Por tontura, né? Então, a maioria dos pacientes, eles chegam depois deles fazerem essa saga de passar por vários médicos, fazerem vários exames e serem descartados todos os possíveis problemas clínicos. E normalmente Né? chegam de coração aberto ou eles chegam mais. Porque às vezes a gente tem né, essa resistência assim. Quando eu vou encaminhar, eu falo: olha, a gente já investigou a questão orgânica. Realmente, apesar de você sentir os sintomas, a origem dele não é de origem cardiovascular. Seria bom procurar. Eu vejo que muitas vezes o paciente não vai feliz, né? E Uhum. eu imagino que alguns até procurem, realmente cheguem a procurar. E como é que eles chegam? Eles chegam com o coração aberto? Tem os que chegam desconfiados? Como é que é? Não, normalmente eles podem chegar assim, mais desconfiados, né? Mas o que eu costumo dizer para eles é que o corpo ele fosse como se mais ou menos ele fosse uma banda sinfônica, né? Onde o cérebro é o maestro, né? E o restante do corpo são os participantes dessa banda. Se o maestro não está adequado, se o maestro não está bem, a banda vai tocar conforme ele. Não adianta a gente só trocar um músico dessa banda, vai continuar desgovernada, né? Então não é que o sintoma não exista, o sintoma existe, ele é real, né? Mas o problema não é com o músico, é com o maestro, né? Então se a gente tratar esse maestro da forma adequada, a banda vai voltar a tocar da forma adequada,
né? Então, normalmente, eles abrem um pouco mais a mente, mas é aquilo, eu falo que a consulta da psiquiatria, ela é uma consulta onde demanda uma intimidade, onde demanda uma conexão muito grande, né? E se o paciente ele se sente acolhido, se ele se sente escutado, se ele sente que as angústias deles estão sendo validadas, a tendência é eles pelo menos tentarem para ver se vai dar certo, né? Então, o tratamento da psiquiatria é muito mais do que só a medicação. Aliás, o tratamento médico ele deveria ser muito mais do que a medicação. Acho que o primeiro remédio tem que ser o médico, né? Se ele tem essa sintonia com o médico, ele vai confiar no que o médico está dizendo, né? E pelo menos tirar a sua dúvida para ver se é aquilo mesmo. Bom, queria falar um pouquinho com você sobre a chegada desses pacientes no pronto-socorro, né? Que é outra questão que a gente tem muito comum, desses pacientes chegando no pronto-socorro. Se eu não me engano, até um a cada 5 dos pacientes que chegam com dor no peito no pronto-socorro, a origem não é cardiológica, a origem é transtorno de estresse, transtorno de ansiedade. E a gente tem um problema no pronto-socorro que é a demanda, né? Que é a urgência por resolver. E às vezes assim é complicado porque eu preciso definir eu preciso definir a gravidade daquele paciente rápido, né? E eu tenho várias demandas ao mesmo tempo. Eu tenho um paciente, outro infartando, outro realmente em edema agudo de pulmão. E acaba que a gente, muitas vezes, isso aí até é uma meia-culpa, a gente é negligente ou trata esse paciente de uma forma mais... não, não é nada não, fica aí. Esses pacientes que são atendidos no pronto-socorro com essas queixas e depois que chegam até você, eles chegam chateados, eles se sentem Não, eles não. desprezados. Se eles forem bem atendidos, se a situação for explicada com calma e der uma orientação validando o que ele está sentindo, eles vêm de coração aberto, né? Agora, se normalmente ele vai e é maltratado no pronto-socorro, né? A gente maltrata os pacientes. Tem gente que maltrata muito, tem gente que maltrata muito, né? Então, eles vêm realmente muito chateados, né? Porque ninguém vai no pronto-socorro porque quer, né? A gente tem que entender que é um sofrimento. Ninguém sai de casa de madrugada se não achar que tá tendo alguma coisa, né? Uhum. Então, já é uma situação de você estar expondo a sua vulnerabilidade. E aí, de repente, você chega lá e a pessoa te trata como se fosse frescura. Não, ninguém está ali fazendo graça para ninguém, né? Então, se ele é desvalidado, né, e fala, não, só toma esse remédio e procura o psiquiatra, né? E nem explica mais ou menos o que está acontecendo, a pessoa ela vai se sentir muito chateada mesmo, e com razão, né? Às vezes demora muito, às vezes, por mais que você demora uns 10 minutos para explicar o que está acontecendo e a pessoa vai e segue as suas orientações, do que você explicar mais ou menos e ela ficar voltando toda hora, né? Porque você pode falar para ela, não, isso não é nada. Mas ela está sentindo. Você vai dar um diazepam, por exemplo, para ela vai para casa, passou o efeito de diazepam, vai voltar a sentir de novo e ela vai voltar no pronto-socorro de novo, né? Então, às vezes, esses picados demandam muito mais tempo no pronto-socorro, do pronto-socorro em si, do que parar um tempo e explicar mais ou menos o que está acontecendo, né? Então, existem casos e casos. Tem pacientes que chegam, assim, realmente muito assustados da forma como as pessoas lidam com eles no pronto-socorro, né? Então, é importante a gente tentar, às vezes, essa nova leva, às vezes eu dou aula para os alunos de medicina aí, em alguns congressos, e dava aula para a UNB também, e sempre reforçava isso, a importância da comunicação, né? No pronto-socorro, a importância da comunicação na consulta médica, né? Porque quando há uma conexão real com o paciente, né, ele já tende a se acalmar,
né? Ele já tende a se acalmar e procurar menos aquele estabelecimento nesse sentido, né? Então, é o que a Thalita está colocando aí, o atendimento humanizado, ele é realmente muito importante, né? Houve um boom na medicina de tentar trazer, substituir o médico e a conexão médico-paciente pelas máquinas, né? E não tem dado certo, né? Cada vez mais percebe-se que a gente está voltando ao tempo de que o que cura muito o paciente é essa confiança com o médico assistente, né? É. Até, bom, já virou bate-papo aqui. Eu queria contar duas experiências minhas, né? A gente nem tinha conversado sobre isso. Ah, O que que acontece? Bom, apesar da cara de novo, eu acho, né? E a Mônica também, a gente tem cara de novo, mas a gente já tá. Eu formei em 2006, acho que você 2008, né? foi. Então, bem ou mal, 14 anos de medicina, né? E até eu sempre digo que a gente tem muitas horas de voo para aprender a pilotar rápido, né? E em pronto-socorro, tem vezes assim que para o paciente é desumano, para o médico é desumano, é aquele fluxo insano. Uhum, E muitas vezes a gente até acaba sendo engolido pelo fluxo, né? Eu tive uhum, duas experiências bem assim, bem recém-formado, trabalhando no pronto-socorro na Unicamp, ultralotado. Uma foi assim, uma senhora, uma jovem que chegou de 30 anos, obesa, que realmente chegou uhum. gritando, assim, bem, ai, falta de ar, falta de ar. E a gente, recém-formado, a gente tende já achar, tá bom, vem lá mais um piti, né? A gente até, quando é mais inexperiente, a gente já define assim. Mas eu, assim, por protocolo, já recebi a paciente, fui colocando na sala de urgência, mas assim, sem a menor perspectiva de que fosse um quadro orgânico mesmo. Aí pedi para monitorizar a paciente, vai pegando acesso. Eis que nesse momento a paciente parou, né? A paciente teve uma parada cardíaca. Por sorte, eu não deixei de fazer nada, mas assim, esse dia eu aprendi realmente a valorizar a queixa, né? Esse foi até um caso bem trágico, porque ela acabou indo a óbito, a gente reanimou por 20, 30 minutos, duas filhos pequenos lá fora, e a gente não conseguiu descobrir a causa, né? E o outro caso, Então, pode hum. falar, por Então, favor, de só novo, considera. é Ah, importante a gente valorizar as queixas, né? Às vezes nem tudo que parece que realmente o que está acontecendo, né? Então, tanto sintomas psiquiátricos podem mascarar uma doença de base que está acontecendo, né? Quanto, né, uma possível doença de base, né, pode vir acompanhada de sintomas psiquiátricos que muitas vezes são negligenciados, né? O que a gente viu é que tanto a depressão, a ansiedade é um fator de risco para problemas cardiológicos, quanto problemas cardiológicos, o infarto, agudo miocárdio, né, é um fator de risco para o paciente desenvolver uma depressão grave, né, e que deve ser levado em consideração, né? A cardiologia e a psiquiatria, elas realmente andam lado a lado, né? Tanto que a cardiologia é a segunda especialidade médica que mais prescreve psicotrópicos, depois da psiquiatria. você quer seguir para as perguntas ou Você quer. ia falando do seu segundo caso. Não, o segundo caso é que assim, eu realmente assim, eu sempre a questão de como a mente influencia o corpo, às vezes é assustadora, né? Porque muitas vezes a gente precisa, é isso que eu falei, né? Chegou na urgência, até depois dessa experiência, assim, você precisa definir a condição orgânica do paciente. E nem sempre tá lá o cara se debatendo, gritando. E aí chegou lá um paciente sem responder e tremendo assim. Aí eu, ai Jesus, o que será que é, né? Também lá no pronto-socorro da Unicamp. É, e aí eu tentando examinar e nada, e o cara se debatendo, se debatendo. E a gente, por vezes, para determinar o nível de consciência, a gente faz estímulo, né?
gente tenta estímulo Uhum. verbal e acaba fazendo estímulo doloroso. Porque se esse cara Uhum. estiver indo para nível de inconsciência, eu preciso intervir de forma rápida. E esse dia eu fiz estímulo doloroso aqui, eu falei, ai meu Deus, será que tá parando? Cheguei a pegar uma agulha, introduzir no braço da pessoa, uma agulha grossa, sem resposta nenhuma. Aí fui começar a fazer o atendimento de urgência de parada, a pessoa acordou. Era realmente o principal quadro, era um transtorno psiquiátrico, mas que a pessoa não respondeu a nenhum estímulo doloroso, né? A introdução de um gelco bem grosso, realmente na veia, a pessoa totalmente irresponsiva. É bem impressionante esse poder, né? Inclusive a pacientes que, frente a situações muito traumáticas, tem gente que não para de conversar realmente pode fazer todos os exames otorrinolaringológicos e não tem nenhuma alteração, nem neurológica, a pessoa realmente para de falar. Né? E depois, com muita terapia, com tratamento, pode vir voltar a falar. Né? Tem pessoas que param de andar, né? Então, a mente da gente tem um poder muito grande. Aquilo é um maestro. Se ela tiver muito adoecido, ela vai fazer o corpo responder da forma como ela está mandando. Eu acho que é uma forma do cérebro pedir ajuda, né? Do tipo, oh, olha para mim, porque a gente tende a querer ser forte demais e esconder as coisas que está acontecendo, né? E somente quando vai atingir o físico é que a gente se atenta para procurar ajuda. E quando atinge o físico, né, mesmo que seja pela parte psiquiátrica, procura os outros médicos, faz todos os exames, que é o realmente adequado. Até a gente, quando o paciente vem primeiramente na gente, que é uma vez ou outra, a gente tem que fazer uns exames padrões, né, até para descartar comorbidades clínicas, para ver se esse transtorno é realmente de origem psiquiátrica ou se tem alguma doença de base que está mascarando um sintoma psiquiátrico, né? Por exemplo, problema de tireoide, né? O hipotireoidismo, o hipertireoidismo podem gerar sintomas, né? Tive pacientes que estavam com quadros intensos de ansiedade, muito intenso de ansiedade, sem nenhum histórico prévio, e quando eu fui fazer os exames de sangue, estava com hipertireoidismo bem importante. Oi, Alguém me ligando. volta. E foi só tratar a doença de base, hipertireoidismo, que melhorou tudo. Não precisou mais de medicação da psiquiatria em si. Então, é o preconizado mesmo, né? Frente a qualquer sintoma, primeiro descartar as comorbidades clínicas para depois, ou concomitamente, a gente começar a tratar a parte da psiquiatria, né? Bom, até agora, bom, só respondendo a Marilânia, que é uma paciente nossa, a gente agradece perguntas. Aí eu não sei se você quer agora, acho que tiveram algumas Pode fazer. perguntas aí. Não, não, só Aí eu respondendo a leio? Marilânia, que ela perguntou se Ah, pode fazer perguntas. E ah, acho que já tá. tem alguns comentários aí, não sei se você Tá, vou quer... lendo aqui. O Felipe, ele falou que tudo no corpo tem ligação, então, de fato, é importante que as áreas e especialidades atuem de forma integrada. O psicólogo Wallace, ele colocou que recebeu muitos pacientes associando as questões físicas a nível de preocupação e ansiedade, mas muitas vezes fica na dúvida e acaba procurando fazer exames ou consultas. O Felipe falando que acho que quem chega direto no psiquiatra, apesar do receio pela cultura de ser louco, vai de mente e coração mais aberto. Muitos vêm, outros nem sempre. Outros vêm porque confiam muito no médico assistente, fala não, eu estou vindo porque fulano me indicou, mas eu não acho que tenho problemas, né? Então, essa conexão com o médico assistente é bem importante, que eles, quando confiam, eles vão mesmo não concordando tanto com o diagnóstico, né? O Felipe acha que o problema é quando outra especialidade recomenda pelo estigma de loucura, né?
Aí tem a Ana Heloísa. O consumo de antidepressivos pode impactar o coração, chegando a causar arritmia, por exemplo? Sim. Os antidepressivos, a Mônica vai ter até um pouquinho mais de background para falar. Eles têm várias classes, né? Mas tem alguns que realmente impactam bem nessa questão da parte elétrica, da transmissão elétrica. Inclusive, a gente tem que monitorizar o intervalo QT, eles potencialmente podem causar arritmias. Então, sim, como outros medicamentos, mas especialmente a gente tem uma classe dos tricíclicos que a gente tem que ter Uhum, bastante cuidado. E tem alguns que, dependendo do problema cardíaco, dependendo se é um paciente hipertenso, coronariopata, com insuficiência cardíaca, tem bastante interação com outras medicações. Então, tem que ter esse cuidado em pacientes saudáveis e em pacientes já com problema cardíaco, a gente tem bastante interação e essa introdução tem que ser bem conversada entre as duas áreas. uhum, com certeza. Os tricíclicos realmente são a classe de medicação que mais pode dar alguma alteração nesse sentido e precisa ser monitorado e não necessariamente porque vai tomar vai ter alteração cardíaca. Não, não é isso. Pode acontecer, principalmente se tiver já uma tendência a isso ou pacientes idosos que a gente precisa tomar mais cuidado, né? Mas é importante a gente ter também na psiquiatria esse cuidado de estar fazendo exames de tempos em tempos para ver se a parte orgânica tá tudo bem, né? A Roberta fala que já escutou na UPA, né? Relaxa que não é nada, né? Que realmente dá essa sensação de desamparo, né? A Silvana, síndrome do pânico é muito comum no pronto-socorro? Sim, até assim, até um dado que a gente já falou, né? Um a cada 5 pacientes que vai no pronto-socorro com dor no peito, o diagnóstico é síndrome do pânico, né? Transtorno do pânico. Porque quando ele tem essa descarga adrenérgica, quando ele tem esse mal-estar, ele se repercute de forma mais comum no sistema cardiovascular, né? A pessoa sente aquela angústia, sente o peito apertando, sente o coração disparando, suor, mãos frias. Então é bem comum aparecer no pronto-socorro paciente com queixas cardiovasculares, mas que o fundo, a causa do sintoma é o transtorno do pânico, sim. Eu vi um estudo que falou que 43% do primeiro diagnóstico do paciente com transtorno de pânico, ele é feito nas emergências. No pronto-socorro? 43% dos pacientes que têm transtorno de pânico têm seu diagnóstico feito nas emergências, né? A Prado Elisama falou que pronto-socorro já é uma emergência e é uma emergência urgente. E o que eu entendi que o doutor falou é que entre este paciente e um gravíssimo, acontece de mandar ele para casa sem muita atenção. Mas isso até é um erro, porque assim, o paciente ele está sentindo. Assim, a gente tem a medicina ideal e tem a medicina que a gente consegue fazer. Eu consegui direcionar minha carreira num ponto que hoje eu consigo trabalhar em locais que me permitem fazer a melhor medicina possível, né? Mas não é todo local que permite, sobrecarregado, você com 30 pacientes para ver, acaba de morte. O médico consegue identificar ali rapidamente, tá? Eu sei que esse cara aqui é um cara que não vai morrer. E eu tenho outro ali que, esse aqui, se eu não intervir, vai morrer. Mas aquele paciente, o sofrimento dele é real, é intenso, é prolongado. Ele saiu de casa, ele está pegando fila, está desconfortável numa maca, tá muitas vezes sendo deixado de lado e ele está ali porque ele está sentindo aquilo, né? Então não é a abordagem mais adequada, né? Uhum.
A Ana Heloísa, uma dúvida. O consumo de antidepressivos, essa a gente já respondeu, né? Que é se o consumo de antidepressivos podia gerar algum problema no coração. Ai, eu me perdi nas perguntas. Achei. A Achou? Thalita falou da paciente que você colocou. A vida dela representou uma grande lição. Médico também é humano. Atendimento médico acontece através da leitura humana. Verdade. É. Até a Thalita, ela botou aí mais para baixo, uma que acho que você vai chegar, que é o papel da psicoterapia no atendimento desse paciente. Eu queria que você comentasse da psicoterapia. Eu até estou usando uma alegoria que você me falou do tratamento desses pacientes, a psicoterapia. Ai, meu Deus, o que que eu falei para você? Eu falo tanta coisa. Não, Não, na eu realidade falo, é por... eu você, falo que o por gentileza. tratamento da psiquiatria, ele é um tratamento multidisciplinar, né? Ele não pode ser restrito à medicação. Eu falo que é importante eu falo para a gente conhecer um problema de matemática, para a gente ter um resultado do problema de matemática, a gente precisa conhecer o problema de matemática, né? Então, falar para o paciente que ele precisa tomar medicação sem ele entender o que está acontecendo com ele, não é mais indicado, né? Daqui a pouco ele começa e para porque achou que já está bem e não entendeu a importância do tratamento a longo prazo, né? Então, é importante a gente ter esse bate-papo bem sincero com o paciente sobre a questão da importância do tratamento, né? Eu falo para os pacientes que, às vezes, que têm crise de pânico e que vão no pronto-socorro, falo, não, se você já fez todos os exames, viu que os exames estão ok, né? Se acontecer de ter uma nova crise, para, respira e tenta mudar o foco do seu pensamento. Dê nome para o que você está sentindo, né? Você já sentiu isso antes, você viu que você não morreu disso antes, então você sabe que você não vai morrer disso, os exames deram tudo ok, né? Então começou a sentir, dê nome, eu sei que isso é uma crise de ansiedade, né? Faça uma respiração diafragmática, uma respiração mais controlada, né? Inspira contando até 4, solta contando até 6, né? E tenta mudar o foco do pensamento, que é mais ou menos assim, se a gente está vendo um filme e tem um ator principal, a gente está focado no ator principal, pode passar um elefante lá atrás que a gente não vê, né? Mas se a gente muda o foco para o elefante, o que o ator principal está fazendo, você ignora também. Então muda o foco. Em vez de ficar pensando na sua ansiedade, muda o foco para uma outra coisa que chama a sua atenção. Pode ser contar o alfabeto, falar o alfabeto de trás para frente, pode ser contar de 100, diminuindo 7, 100 menos 7, menos 7, menos 7. Né? Então, quando você muda o foco do seu pensamento, a ansiedade vem e vai embora. Não adianta você falar assim, eu não vou sentir ansiedade. O princípio do eu não vou sentir já passou pelo eu vou sentir. Né? Então, se eu falar para vocês, não pensem no elefante rosa. A primeira coisa que vem na cabeça de vocês provavelmente foi o elefante rosa. Né? Então, brigar com a ansiedade confrontando dessa forma não é a forma mais adequada. Né? Então, aceite que a ansiedade, controle a respiração, mude o foco do pensamento, né? E converse com você mesmo, que você já teve isso antes, se não tivesse sido a primeira vez, né? E que já foram descartados todos os problemas clínicos. E que a questão agora é tentar se acalmar, né? Bom, você que está sendo a guia das perguntas, mas eu vi uma pergunta muito boa que eu queria conversar, que é como diferenciar uma crise de pânico, né? Por exemplo, de um infarto, né? Posso responder essa? Lógico, você é o Tá. convidado, responda. Obrigado. Primeiro assim, quando eu vou avaliar alguém com dor torácica, a primeira coisa que eu faço é primeiro avaliar o paciente e a chance daquele paciente ter uma obstrução coronariana de fato, né? Então, essa avaliação a gente faz desse paciente ter uma obstrução coronariana, eu faço de acordo com os fatores de risco do paciente. Aí um paciente de 20 anos, a chance desse paciente ter uma obstrução coronária é baixa, porque eu tenho que ter fatores inflamatórios que vão atuando no coração por tempo. É bem raro infartantes dos 40, né?
se é um paciente com fatores de risco, é um paciente de 30 anos, que não tem hipertensão, não tem diabetes, não fuma, não é obeso, a chance também desse paciente ter obstrução coronariana é bem baixa. Então, primeiro a gente passa por a gente olha o paciente como um todo, né? É um paciente que tem fatores de risco, é um paciente que tem probabilidade de ter obstrução coronariana, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é avaliar a característica da dor. Pela própria característica da dor, a gente consegue definir se é uma dor de origem cardíaca ou não, né? Quando a gente tem uma obstrução coronariana, tem um infarto, o que acontece? Isso causa uma súbita interrupção do fluxo coronariano e a pessoa tem dor no peito por causa dessa súbita interrupção do fluxo coronariano. Então, essa dor, ela tem um ápice, ela vem, e o músculo cardíaco ele vai morrendo e a pessoa para de sentir dor. Então, normalmente, a pessoa que está infartando, a dor não é mais que 12 horas, né? Estou com dor no peito constante há 4, 5 dias. Não, é pouquíssimo provável. E além disso, a dor coronariana é desencadeada pelo esforço, quando você aumenta a necessidade de oxigênio. Então eu tenho dor no peito quando eu subo escada e para quando eu sento, essa é uma dor que chama atenção. Aí eu estou com dor parado o tempo todo, é mais à noite, quando eu deito, que fico quieto, essa não é uma dor que chama atenção. Então a gente vê a definição do paciente, vê a definição da dor e a gente complementa com exames, né? A gente faz o eletrocardiograma. Então, basicamente, as características do paciente, as características da dor e os exames complementares de acordo com essas duas demandas. Com isso, a gente consegue definir muito bem, né? Até respondendo aí a Nira, que também colocou essa pergunta, né? A gente consegue, pelas características do paciente, pelas características do sintoma, como que o sintoma se apresenta, localização, irradiação, duração do sintoma. E a gente tem que passar para o paciente isso, né? Como é que ele vai identificar que a dor é de origem cardíaca? Às vezes está falhando seu som. Tá. É, Tá tudo bem? Tá me ouvindo? tá, tô te ouvindo. Tá. Vai, você tá olhando aí as perguntas? Então, acho que alguém perguntou, doutora, qualquer um, acho que era ansiolítico, mexe com a disfunção sexual masculina. Ansiolítico se entende por ansiolítico como benzodiazepínico tarja preta. Um dos efeitos colaterais é diminuir a libido, mas não quer dizer que todo mundo vai ter esse efeito colateral. A Marilânia, doutora Mônica, tem um histórico de depressão e até suicídio na família. Alguns jovens da família vêm apresentando sintomas já na juventude. Há como evitar o uso de medicamentos? É importante a gente fazer uma avaliação por completo, Marilânia, né? Se for sintomas depressivos importantes, com ideação de morte, é importante sim o tratamento medicamentoso para sair dessa crise. Mas se for sintomas depressivos não tão intensos, a gente pode fazer o tratamento com a psicoterapia e com a mudança de estilo de vida, né? É importante a gente categorizar esses sintomas para poder saber qual vai ser o melhor tratamento. Anira, doutora, sinto dores intensas no corpo, tomo vários remédios para dor, inclusive para depressão. As dores não passam, sofro muito com isso. O que posso fazer para melhorar essa situação? Dor e depressão é aquela história de não sabe quem vem primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha, né? Eles andam muito lado a lado, dor e depressão, né? Então, é importante uma abordagem multidisciplinar, né? Tanto com o psiquiatra, quanto algum médico, que é, por exemplo, reumatologista, especialista em dor, né? Às vezes, um fisioterapeuta que possa estar fazendo um osteopata, né? Algum tratamento ali nessa parte fisioterápica, né? A acupuntura é excelente para dor, né? Então, todos essas abordagens, elas podem vir a agregar no tratamento de dor.
Uhum. E até só complementando e metendo aí, é porque Ah, o jeito que o corpo percebe a dor, ele é influenciado pelo estado, tanto pelo estado psíquico quanto estado emocional, né? Então, o que às vezes é um estímulo, sei lá, de toque, para quando você tá no seu melhor funcionamento mental, mais saudável, às vezes ele é percebido como dor, né? Quando você está com essa alteração tanto de humor quanto funcionamento. Como é que a gente tá de uhum. tempo aí, Mônica? Eu acho que eu acho que a gente ainda tem uns 15 minutos. Eu acho que Tá. eu já me perdi aqui. Vai, Ah, continua. não, é porque teve um caso que a gente trabalhou junto que é bem legal, né? A minha área é Ah, insuficiência cardíaca e transplante, inclusive a Marilândia que está acompanhando aí é uma paciente da cidade da minha esposa e que fez o transplante com a gente lá no Instituto de Cardiologia, né? E assim, até a correlação é bem curiosa. Tanto a depressão, ela piora problemas cardiovasculares, né? Porque você tem uma ativação neurohormonal, você piora. Como também os problemas cardiovasculares, eles pioram a depressão, né? O paciente tem uma insuficiência cardíaca grave, ele fica mais limitado, fica mais deprimido. Teve um paciente que era bem curioso, que a gente trabalhou junto, que ele tinha uma insuficiência cardíaca bem grave, né? Era um paciente que a gente tinha indicação de transplantar, mas ele estava extremamente deprimido, né? Um paciente com insuficiência cardíaca grave, ele tem uma limitação extrema, ele não consegue tomar banho, não consegue sair da cama sem ajuda, ele sente cansaço, sente desconforto. E assim, eu não sei qual era o background psiquiátrico dele, talvez você possa até falar, mas era o fato que ele estava extremamente deprimido e ele tinha pensamentos de morte. Ele estava internado com a gente lá no hospital. A gente estava avaliando para transplante cardíaco, a gente queria transplantar ele, só que ao mesmo tempo ele falava que queria se matar. Ele chegava a pegar tesoura para fazer gestos de se matar, só que ele também falava que queria o transplante. Ele, não, quero transplante porque eu quero viver. Aí eu chegava, meu caro, eu não consigo entender. Você quer a gente dando o coração para você, o transplante, para você viver, mas ao mesmo tempo você fala que, que não, você tá com tentativas de se matar. E aí? Aí a gente pediu ajuda, né, para a psiquiatria, porque eu precisava definir se esse cara, se eu tinha condições de transplantar ele ou não. E encaminhei para a Mônica. Aí eu queria do seu relato aí, desse caso. Bem curioso. ele foi no meu consultório, encaminhado por vocês, ele foi de ambulância, né? E Você chegou aí de ele ambulância? Eu não sabia isso, não. eu acho que ele foi de ambulância, e aí ele foi andando devagarzinho, falei, meu Deus, se esse homem infartar, eu infarto junto aqui, que eu não sei, eu não vou saber o que eu vou fazer se ele tiver infartando aqui. Mas foi uma conversa bem interessante. Às vezes a gente, quando usa realmente a sinceridade, o paciente ele entende o que está se passando, né? Tanto as angústias de vocês médicos, quanto eu botar ao lado dele também. E o que eu pontuei para ele foi que a gente chegou à conclusão, né? Ele tinha a vontade de morrer pela situação que ele estava, né? Mas ele tinha a esperança de que a vida seria melhor com o coração, né? E que era uma coisa ainda incerta, né? Se aconteceu, se não acontecer, se ia acontecer ou não, né? E o que eu abri verbalmente, literalmente para ele foi justamente isso. Olha, os médicos estão com medo de te dar um coração, de te dar essa oportunidade de viver e você se desfazer desse coração que uma outra pessoa está te cedendo, né? Então, a sua postura, né? O que que você realmente quer, né? Eu realmente posso fazer o relatório que você está apto e ele realmente ele entendeu qual que era a dúvida da equipe médica, né? E foi um divisor de águas. Acho que um não estava entendendo o outro, né? Vocês não entendiam por que, que ele estava com aqueles pensamentos de morte e ele não entendia por que vocês estavam tendo essa dúvida de
11, eu não vou atender. E era isso. E foi interessante, foi um caso de muito sucesso. Ele aceitou o tratamento medicamentoso da psiquiatria, né? Fez o transplante cardíaco e está aí até hoje super bem, né? Então, Toda vez que ele me vê, ele mandou um abraço pra você, mandou um vídeo dançando forró. é, É bem então legal. por isso que é interessante a gente trabalhar em conjunto. Às vezes a psiquiatria ela tem umas nuances de entrar na intimidade do outro e falar, né, abertamente coisas que vocês clínicos não são treinados para isso e têm um certo medo de tocar nesses assuntos, né? Então facilita esse diálogo e diminui o sofrimento de ambas as partes, né? A Débora ela perguntou aqui se como é que está a escassez de psiquiatras. Assim, acho que a gente tem um número relativamente pequeno de residência, né, em psiquiatria, né? Então, realmente há uma defasagem de psiquiatras, está melhorando bastante, porque tem surgido novas vagas, né? Mas principalmente no interior, a gente percebe que quanto mais especializado, né? Quanto mais interior ainda tem um pouco de preconceito com a, com a, com a minha especialização, né? Mas o trabalho que eu fiz em Porangatu foi muito bom. Nos pacientes, amo de paixão lá no coração para sempre, né? Mas infelizmente ainda há uma defasagem de psiquiatras no Brasil, de uma forma geral, né? É, Bom, enquanto você lê a próxima, só registrar a presença de alguns pacientes transplantados lá pelo nosso centro, bem feliz. A Ana Catarina, o Carlinho, a Marilânia. Legal, fiquei feliz. Bom, ai, que mas pode seguir com as perguntas. Ó, tem uma aqui para você. Tomo a Cineblock porque em determinado momento tinha arritmia, mas acho que é dividido com ansiedade. O cardiologista passou essa medicação. Ela é boa para ansiedade também? Ótimo. Tem uma classe de medicação que é o beta-bloqueador, né? O Hum, beta-bloqueador, ele atua bloqueando o sistema adrenérgico, né? E a gente tem vários receptores beta, né? Tem beta 1, beta 2. Então, essa medicação, o que que acontece? Ela reduz a pressão, reduz a frequência cardíaca e ela atua também, principalmente, mais bloqueando os receptores que são estimulados em caso de ansiedade, né? Então, pacientes que têm hipertensão, têm taquicardia e ansiedade, a gente acaba utilizando sim o beta-bloqueador. Ele vai muito bem para essa classe, né? O Neblock é o Nebivolol, que é uma classe de beta-bloqueador. Tudo que termina com ol é beta-bloqueador. Propranolol, atenolol, carvedilol, bisoprolol. Então ele vai muito bem nesse caso, né? Você foi embora, mas voltou, Mônica? não, eu Então, apertei o botãozinho aqui e mostrou a tela do meu computador escura, só isso. Ó, tem um transplantado seu aí, ó. Boa noite, eu sou o Carlos, transplantado há 11 anos. o Carlinho é um dos mais antigos nossos lá. Que bacana, né? As pessoas falando aqui que gostam do nosso trabalho, o preconceito continua grande. A gente deve estar quase acabando daqui a pouquinho, mas me fala na sua percepção. A Lívia, Quando o eu esqueci de paciente falar da Lívia. Não, é porque a Lívia tá aí também, é verdade. Transplantada. quando o paciente está deprimido, a gente vê nos estudos que o paciente deprimido, ansioso, o paciente que tem algum transtorno psiquiátrico, ele tende a ter uma pior adesão ao tratamento, né? E, consequentemente, mesmo pela depressão em si, que a gente fala que a depressão já é considerado um problema inflamatório, né? E por isso que infarto aumenta um boom de inflamação e tem mais predisposição a ter uma depressão grave, né? Então, assim, no seu dia a dia, você percebe que há uma pior adesão ao tratamento nos pacientes que são ansiosos e depressivos, em relação ao tratamento da cardiologia? Sem dúvida. Assim, o tratamento medicamentoso, ele tem que ser
Eu sempre falo que tem que ser um pacto entre o médico e o paciente, né? É importante a gente explicar para o paciente a importância de cada medicação, como é que ela atua, explicar os resultados, os desfechos, como é que aquela medicação vai atuar na doença, para que até ele possa ser parte ativa do tratamento, né? Que ele possa entender por que que ele está tomando a medicação. E cardiologia é chato porque é todo dia, né? É remédio todo dia, é o resto da vida, é remédio de manhã, de tarde, de noite, e isso é bem chato. E a gente precisa de fazer com que o paciente possa entender, né, a importância daquela medicação. E quando o paciente realmente tá deprimido, desmotivado, até outros transtornos psiquiátricos, muitas vezes a gente não consegue ter acesso. Eu até lembrei do caso bem interessante. Tinha uma paciente, ai, que até fiquei sabendo recentemente que foi a óbito. Era uma paciente com insuficiência cardíaca bem grave e ela tinha um transtorno psiquiátrico bem grave. Foi até, realmente, acabei de lembrar, recebi essa notícia tem pouco tempo. E ela, assim, insuficiência cardíaca, se você não tratar da forma adequada, ela tem uma mortalidade maior do que a maioria dos cânceres. E ela, assim, ela tinha uma insuficiência cardíaca grave, mas que respondia muito bem à medicação. E o coração cresce, né, e piora a função, e a gente tratava a medicação dela e a função do coração dela melhorava. Eu conseguia remodelar, eu conseguia reverter a disfunção com a medicação. E ela aí parava a medicação. Aí falava e tinha um transtorno grave, brigava com a família e saía e meio que queria punir a família parando de tomar a medicação e piorava a insuficiência cardíaca e o coração crescia, dilatava e perdia a função de novo. E por umas 2 ou 3 vezes a gente fez esse jogo de vai e volta, né? O coração crescia, a gente conseguiu trazer de volta. Aí na terceira vez que ela parou de fazer as medicações, mesmo retomando depois, a função do coração não recuperou, a insuficiência cardíaca entrou naquele ciclo de declínio, de piora, e acabou tendo um desfecho desfavorável aí. Entendi. Realmente, né? Então vai de acordo com o que os estudos mostram, né? A depressão em si, ou o transtorno psiquiátrico em si, nas doenças clínicas, acaba sendo um fator de piora, né, de evolução dos transtornos clínicos, como aumento das taxas de mortalidade, né? Como então também piora essa adesão, né? Porque, como você colocou, a paciente tinha o intuito de punir a família, mas na verdade ela estava punindo ela mesma, né? Então é importante esse tratamento conjunto, né, para essa conscientização dos quais os motivos está levando a pessoa a fazer isso, né? E esse entendimento ajuda também nessa adesão ao tratamento, né? As pessoas aqui estão falando para eu fazer uma live de transtorno de personalidade. Aí não é Vamos comigo. em breve. Aí eu Mas não as posso pessoas ajudar. ainda querem muitas lives com você. Você não vem fugir, não, rapazinho. Aí eu não posso ajudar. Olha, infelizmente a live está acabando. Eu queria muito agradecer sua participação de novo, né? A gente ficou devendo o segundo round sobre o coronavírus, você não me escapa, tá? Então, em breve a gente marca outro. Semana que vem eu devo fazer uma live com uma dermatologista, né, doutora Mari, para a gente falar um pouquinho da interface aí da psiquiatria com a dermato. Bom, Despeça-se. agradecer pelo convite, agradecer pela presença das pessoas que tiraram um tempinho para vir aqui participar. É bem bateria. É bem legal esse Voltou. contato. Voltei. Agradecer as pessoas que tiveram